mesmo da UEPA, antes mesmo do Estado, antes mesmo de todos os outros órgãos do sistema de justiça, foi o programa de cotas para negros, indígenas e quilombolas nos concursos públicos para defensores, estagiários e funcionários da Defensoria Pública. A gente vai ser a primeira instituição do Estado do Pará a ter concurso com política de cotas. E isso foi fruto de uma construção das comunidades. A política de cotas da Defensoria foi feita uma audiência pública, foi aberto para pessoas favoráveis e contrárias mandarem parecer. A segunda, dentro dessa pergunta, o que fazer no nosso local de fala para falar com o outro, é a criação da primeira ouvidoria externa do sistema de justiça. O ouvidor é aquele que ouve e dialoga com a sociedade civil. E na maioria das instituições, ele é um servidor da instituição. Na Defensoria, nós teremos o ouvidor eleito pela sociedade civil. Dia 14, a sociedade civil, 28 movimentos foram inscritos, buscaram se habilitar, 22 foram habilitados e no dia 14 vão votar em 8 candidatos. Temos 8 candidatos vindo da sociedade civil, oriundos de movimentos sociais, para compor uma lista tríplice que vai ser escolhida pelo Conselho. Porque a gente precisa, nesse momento, reforçar as formas de democracia direta. Por que eu estou falando isso aqui depois de uma colocação imensa de vários? Porque dentro do sistema estadual, das políticas públicas, da política do SUS, da política da Previdência, da política de educação, as ouvidorias não são externas, elas são internas. E se a gente quer ser ouvido, a gente precisa nós estarmos nos locais de fala. E aí, a gente vem pensar no que tudo que vocês falaram aqui. Dentro do direito tem duas coisas que a gente trabalha, dois conceitos que a Constituição traz, e que são conceitos que vêm sendo violados constantemente pelas políticas públicas, e também por nós, agentes do Estado. É o conceito de multiculturalismo e de pluralismo jurídico. Nós não temos uma única cultura que deveria ser a cultura predominante como a sociedade nos impõe, como modelo de capital, o modelo de sociedade impõe. Nós temos mais de 5.000 culturas. E essas culturas deveriam dialogar nas políticas públicas. E essas culturas produzem leis. Essas culturas produzem forma de organização. As leis que essas culturas produzem não estão escritas. Elas são leis orais. Elas são formas de organização de costume. E a Constituição e a Convenção 69, através do Decreto 5051, admite a utilização dessas formas de cultura e de lei. E aí, como a gente vai falar daqui a pouco, o problema da comunidade de vocês é a falta disso aqui, ó. O protocolo de consulta das comunidades. Porque as comunidades de Santarém estão lutando para serem ouvidas, estão lutando pelo seu direito à identidade através de um instrumento chamado Protocolo de Consulta Prévia, Livre e Informada. E aí, o que se briga para isso? O primeiro, o direito à identidade. O direito a ter seu nome na sua língua, o direito de ter sua cultura, o direito de ter sua forma de organização social, o direito, como você falou, de ter seu calendário escolar da tua forma, o direito de pescar da forma que tu quer, do que seu grupo faz, o direito à vida. E aí a gente tem a primeira coisa que a gente tem que vencer, o paradigma, o pensamento da assimilação, que o índio, quando vem para a cidade, deixa de ser índio, o pescador quer deixar de ser pescador, o quilombola, ele quer ter uma qualidade de vida e deixar de ser quilombola, ser assimilado, ser cooptado, impor a cultura branca hegemônica a ele. E aí, dentro disso, a Constituição de 88 garantiu a quilombolas, indígenas,
populações tradicionais algo que a gente pouco sabe e pouco exerce, que é a cidadania diferenciada, que é a pauta de todas as políticas públicas diferenciadas no campo da assistência, da educação. Porém, nós do direito ainda não conseguimos compreender isso, e muitas das vezes reproduzimos um pensamento colonial, que nega, por outro lado, no nosso caso, o que a gente precisa produzir, e as comunidades tradicionais do Pará são as primeiras a produzir uma epistemologia amazônica. O Boaventura fala de epistemologia do Sul, mas eu acho que não é epistemologia do Sul, é conhecimento amazônico, que nega, por exemplo, o que a SECTEC está impondo para as comunidades, o modelo de tecnologia social, e que está na ALEPA o projeto de socioeconomia, que introduz a política de tecnologia social como uma política de forma compensatória toda vez que tiver um desastre ambiental, toda vez que tiver um empreendimento que vai afetar as comunidades tradicionais. E é por isso, companheira, que a MP transfere a utilização e também o licenciamento das áreas de praias para o município, porque é mais fácil para os grandes empreendimentos, para as políticas públicas de caráter desenvolvimentista, estar na mão dos municípios e do Estado o processo de licenciamento. E aí, a gente, a todo momento, nessa ideia de pensamento decolonial, que o melhor é o que vem da Europa, que o melhor é o que vem dos Estados Unidos, que o melhor é o que vem do Rio de Janeiro, de São Paulo, a gente vivencia uma negação do saber tradicional. E aí, vamos ao ponto do que está se falando aqui e das perguntas. A Convenção 69 e o Decreto 6040 como forma de resistência. A primeira coisa, quem são os povos originários e os povos tradicionais? É aqueles que têm uma cultura diferenciada. O que é isso? Multiculturalismo. Na hora da gente aplicar as decisões judiciais, na hora da gente considerar nas nossas petições, a gente tem que considerar que não existe uma única infância, que não existe uma única forma de organização social. E a gente pouco considera isso. A outra, que tem uma organização social própria, e essa organização está atrelada ao uso do território. E esse uso do território é voltado para uma reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, que utiliza conhecimentos próprios dessas comunidades, que são transmitidos de geração para geração. Isso é direito, isso é norma. Exatamente, doutor. Isso é pluralismo jurídico, isso tem que ser considerado. E aí, por que eu estou falando disso? Porque as comunidades da região do Sul estão produzindo protocolos de consulta. E esses protocolos foram utilizados, inclusive, na paralisação do porto da Embrapes, do Lago do Maicá, e no caso de Montanha Mangabal e também da terra indígena Saré-Maibã, para evitar a usina hidrelétrica do Tapajós. Aí a senhora pergunta, o que fazer? E eu lhe respondo, o protocolo pode ser uma alternativa, que as comunidades pescadoras da Resex, que a senhora falou, se organizem e acionem a universidade, acionem a defensoria, ouçam os quilombolas da juventude do Jamboaçu, ouçam a Valda e organizem os protocolos de consulta. As tucandeiras, os protocolos de consulta da região, dessa região aqui, da região Tocantina e de Belém, nós já temos 5 protocolos. O primeiro foi o do Abacatal, que é um quilombo em Ananindeua, que vai ser impactado agora pela linha de transmissão, por projetos pelo lixão e também, já estou terminando, e por outros projetos. E esse protocolo, ele serve para quê? Toda vez que eu tiver uma medida legislativa ou administrativa que afete as comunidades tradicionais, então, essa MP é um exemplo de medida legislativa, que vai virar uma medida legislativa, ele precisa ser ouvido às comunidades. E aí,
O SEI é uma desses exemplos, passem para mim, um desses exemplos que passa, que deveria ter tido a consulta para as comunidades quilombolas. E isso, professor Salomão, já é uma causa de judicialização, de questionamento. Porque houve a violação da resolução do Conselho Nacional de Educação número 8. Como já vou terminar. Primeiro, professora Cristiane, como deve ser a consulta? A empresa que tem que fazer? Não. Empresa não faz consulta. Quem faz consulta é o Estado. Empresa não tem que fazer a consulta. Como deve ser feita a consulta pelo artigo 6º da Convenção 69? Através do que a comunidade diz que tem que ser feito. Hoje existe uma tentativa do governo de Estado criar um protocolo único para todas as comunidades, para ser aplicado na educação, na saúde, em tudo. Não pode, se tiver 5.000 comunidades, tem que ter 5.000 protocolos. Tem que ser ouvido de acordo com as comunidades. É a FUNAI que faz a consulta? Não existe mais tutela. FUNAI, Fundação Palmares, todos os outros órgãos, no PINC, não sei das quantas, não faz consulta. Ele não diz o que você quer da tua vida. Quem diz são as comunidades. E ele serve para compensação? Não serve para compensação. Ela é prévia. Ou seja, o simples fato do ato administrativo do SEI ter sido criado já viola o direito fundamental à consulta. Porque ela é prévia, ela é antes de qualquer coisa. Em que momento deve ser feita antes de qualquer coisa? Por fim, a resolução Conenda 181, que a gente vem falando aqui, garante a pluralidade da infância, garante a pluralidade, o respeito a essa diversidade, que a gente pouco conhece, e a resolução 8 do CNE diz que toda vez que tiver uma medida na educação básica, infantil ou média, e está expresso na resolução, tem que ter a consulta prévia, livre e informada. Infelizmente, nós não sabemos o que é isso. E talvez a consulta, deva ser uma forma de combate. Vocês fizeram outras colocações sobre o papel do território, da territorialidade. Para mim, a territorialidade garante o direito à vida, a tradição e a cosmologia. Sem isso, os povos tradicionais deixam de viver. Se tirar o território que está atrás dele, e deixam de viver, então são assimilados. As ameaças são todas essas, e as estratégias. A primeira, sempre é o campo social. Não adianta pensar que dentro dessa estrutura burocrática do Estado, vocês, o Judiciário, a Defensoria, o MP, vai resolver. Nunca vai resolver. Porque são estruturas, como o professor falou, são estruturas que reproduzem o pensamento colonial. E o campo social, como o Ulisses falou, ele sempre faz a mudança, ele sempre cria transformações. O direito achado na rua é um exemplo disso. Ele nasce aonde? Ele é colocado aonde? E aí o outro é o campo político. O campo político é o campo democrático. Quando a gente criminaliza a política, demoniza a política, a gente está demonizando a nossa própria forma de organização. O nosso próprio direito de falar, a nossa própria liberdade de expressão e de, por exemplo, estar aqui reunido hoje. Foi o que foi violado na última semana, quando foi invadido por um prefeito e que não permitiu que a academia, que é o campo de excelência contra a censura, pudesse falar a sua opinião. E, por fim, o campo jurídico, que a gente pode dividir em campo extrajudicial e judicial, e o MST traz um exemplo, que é a Rede de Advogados Populares, que um dia fiz parte, que criou mecanismos alternativos de como se relacionar com essa ideia e com esses pensamentos, que muitas das vezes são pensamentos que nos oprimem. Muito obrigado. Esse almoço, cara, tá só por dia.